Hoje a gente vai falar sobre manifestar a nossa realidade, né? Qual que é a fórmula oculta para manifestar rápido? Tem gente que às vezes demora uma vida, né, para manifestar as coisas, a realidade que quer, e hoje a gente vai entrar em muitos detalhes aqui. Você consegue, por exemplo, definir um objetivo, definir uma coisa que você quer e co-criar aquilo? E você tem certeza que vai dar certo? Porque às vezes pode demorar, cada coisa tem um tempo de gestação, mas você consegue dizer assim, pô, eu vou manifestar isso daqui e vai acontecer, é certeza. Você tem isso? Comenta aí, por favor. Eu sempre falo para eles o seguinte, ó, que o poder, ele se manifesta através da consciência do mesmo. Vocês vão ver que a lei da atração, ela é uma força invisível. Ela simplesmente traz até você aquilo que em algum momento você plantou. Mas não quer dizer... A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, Gamonal? Que para tudo existe um tempo de gestação. Os seres humanos têm uma base ali de 9 meses. Desde ali do momento da concepção até o momento em que vem a criança. Tem um tempo. Hoje eu estava mostrando nos meus stories um pezão de mamão que tem aqui no lado aqui. Esse pé deve ter em torno de uns 5, 6 metros aproximadamente. Lá em cima, cara. E daí eu escrevi o seguinte, que não basta muitas vezes ter coragem apenas para plantar. É necessário também coragem para colher. Através dessa conversa, vocês vão ter consciência sobre como plantar e vão adquirir a consciência necessária e a coragem necessária para colher. Porque você só vai colher a partir do momento que você ser. Se você não ser, não há como criar coragem ou simplesmente um caminho para fazer, e muito menos para ter. Neste processo de ser, fazer e ter, tem uma série de coisinhas aqui que, se você compreender o que será compartilhado hoje, não tem mais volta. Não é mesmo, Gamonal? Exatamente. Hoje eu quero que a galera saia daqui compreendendo o máximo possível sobre essa questão, principalmente de ser, fazer e ter. Enquanto você não for algo, você nunca vai ter nada. E por mais que alguma coisa aconteça no mundo e você adquira aquilo durante um tempo, você perderá. Assim como acontece com as pessoas que jogam na Mega Sena e ganham, como acontece quem entra no Big Brother Brasil, quem ganha alguma coisa sem ser, alguma coisa acontece, chamado ritmo, né? Que eu brinco, o ritmo é a compensação. Ele sempre compensa para o outro lado, para compensar o desequilíbrio que houve, porque não houve uma expansão da consciência. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, o que é a lei da atração, né? No meu ponto de vista, a lei da atração nada mais é do que uma lei natural que atrai aquilo que é semelhante à frequência emanada, por qualquer coisa que seja. E no caso, nós, como criadores da nossa realidade, nós somos imagem e semelhança do Criador. E sendo imagem e semelhança do Criador, somos criadores. E nós somos tão divinos e tão espetaculares que nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode. O Misa tem 3 e eu acabei de fazer uma, que é criar um outro ser humano à nossa imagem e semelhança. Se eu posso fazer um ser humano, se eu posso manifestar um ser humano que assim como é dentro é fora, o que é que eu não posso manifestar? O ser humano é a tecnologia mais avançada do mundo, mais sensacional do mundo. Se eu posso fazer um ser humano a partir de mim, eu não preciso nem pegar nada. A partir de mim, eu, masculino com feminino, se conecta e a magia acontece. Uma energia acontece que cria um ser que vai sair dali, vai ter uma vida, vai construir outra família, mais coisa, vira uma coisa maravilhosa, ela pode mudar o mundo, tanto para o bem quanto para o mal aí, que as pessoas chamam de bem e mal, né? Negativo, positivo. Uhum. Se nós podemos criar esse ser humano que pode mudar o mundo, que pode destruir o mundo, que pode fazer o que quiser, porque nós temos o livre-arbítrio, o que é que eu não posso manifestar? Apenas aquilo que eu acredito que não posso. Porque se você acredita que pode ou que não pode, das duas formas você está certo, porque você é criador da sua realidade. Isso tem que ficar muito claro, você tem que entender o seu poder. Se você não entender o seu poder, você não vai entender como manifestar. E você vai errar rude e feio, como a maioria erra, que é, eles pedem para Deus, aliás, pedem não, imploram para Deus algo como se Deus estivesse fora e se ele fosse te dar alguma coisa. E ele já te deu. Só que ele te deu tudo, tudo. Essa experiência sensacional para você experienciar e co-criar a sua realidade.
Nós vivemos num mundo de criações. Tá vendo essa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita? Nós estamos em cima dela, girando a 1.666 km por hora, em volta do Sol, numa velocidade absurda, quilômetros de velocidade. Enquanto isso, a gente está criando a nossa realidade. São 8 bilhões de pessoas criando sua própria realidade todos o santo dia. Só que a maioria, infelizmente, nem sabe disso que a gente está conversando. A maioria, o pouco que sabe, não consegue cocriar. Por quê? Porque é induzido a fazer vários erros dos quais a gente vai conversar hoje aqui e não sabe fazer o processo. Tem uma fórmula. Por isso que a live chama Fórmula Oculta da Manifestação Rápida. Porque tem uma fórmula, tem um passo a passo, tudo tem. Não é à toa que tem 7 princípios no universo. Ou seja, uma fórmula, olha, funciona assim, assim, assim. Para quê? Para que tenha ordem no universo. Tudo no universo é sensacional. Lembra que eu brinquei aqui, ó? Nós somos um ser espiritual que dirige um esqueleto coberto de carne, que vive numa rocha, que flutua no espaço e que gira em torno de uma bola de fogo, conhecida como Sol, na distância perfeita. Se essa bola de fogo chegar isso aqui perto da Terra, mata todo mundo, mata tudo, queima tudo. Se ela se afastar o mesmo, ela congela todo mundo, morre todo mundo de novo. Então é perfeito. E isso está girando em volta da galáxia, numa velocidade absurda, cheio de planetas em volta. Tudo funciona de uma forma magnífica. Por quê? Porque existem princípios, regras, fórmulas, coisas que Deus criou de uma forma magnífica que faz tudo acontecer. Se você compreende isso, e não precisa ser gênio para saber disso não, é só observar. Por exemplo, se eu pego uma coisa e jogo no chão, ou solto, né? Ela vai cair ou vai subir? Se você é um gênio para saber, todas as vezes que você fizer isso, vai cair? Não. Tanto que o Isaac Newton percebeu. Aí você começa a ter um monte de gênios que apenas estavam olhando para a vida, percebendo a vida. Eles estavam presentes e receberam o presente da dádiva da vida, de perceber como tudo funciona. E eles foram catalogando isso. Então não existe as leis de Newton, as leis do Hermes Trismegisto, as leis, não, são as leis do universo, as leis de Deus, o que você queira chamar. São leis que fazem esse jogo da vida. E você precisa entender que você não é este corpo, você não é um ser físico experienciando uma vida espiritual. Você é um ser espiritual, energia consciente, que vem para conscientemente criar sua realidade. Você escolheu, falar, eu vou entrar nesse corpo lindo, chamado Luiz Gamonal, e vou experienciar ser terapeuta. Mas já experienciei, como experiencio ainda, né? Sou cantor profissional, sou palestrante, sou escritor. Eu sou o que eu quiser ser. Por quê? Porque eu decidi ser. Simplesmente por causa disso. E talvez você esteja aí experienciando uma vida que você não esteja gostando. Eu estou dizendo isso tudo porque eu quero que você entenda que você não precisa continuar com essa vida. Você não precisa experienciar. Tanto eu quanto o Misael já passamos por uma vida muito merda. Muito ruim, em todos os aspectos. No meu caso, então, todos os aspectos de todas as áreas. Tudo estava ruim, até que eu quase morri. E eu tive a minha mudança, a minha expansão da consciência exatamente por causa desse grande presente que foi quase morrer. Então ali eu comecei a dedicar a minha vida a só estudar sobre isso e ensinar sobre isso. Eu descobri meu propósito de vida. Então, eu quero que você entenda que você não tem que estar passando pelo que você está passando. E talvez, comenta aí, se você quiser, se você está passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja em relacionamento, seja na sua saúde, você não precisa. Tudo que acontece na nossa vida, como diz o princípio de correspondência, assim como é dentro, é fora. Ou seja, assim, o que está do lado de fora é um reflexo do que é dentro. Imagina que isso aqui é um espelho, é um plástico, mas ele está refletindo a nossa live, tá vendo lá? Ele está refletindo a nossa live, 2 gatões ali, e ele está refletindo, mas vamos supor que eu queira mudar a realidade. O que você chama de realidade? O 3D. E aí eu falo, enriquece, muda tal coisa, fica feliz. E tá lá, ó, cara de bunda, ó. E o reflexo não muda. Porra, mas que droga, minha vida nada acontece que eu quero. E eu insistindo que tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Ao invés de eu mudar a essência. Se eu mudo a essência, o reflexo muda. É exatamente isso na vida. Eu quero mudar. Vocês estão olhando a vida como se a vida fosse o reflexo. Só que o reflexo é o que você chama de 3D, que é a terceira dimensão, ou seja, energia lerda. É uma energia devagar, é uma energia lenta. Por isso você consegue ver, por isso você acha que isso aqui é físico, mas isso tudo é energia. São energias condensadas e devagar. Quando você muda a essência, ó, se eu levanto a minha mão, ó lá,
Olha lá o reflexo mudando. Se eu mudo na minha essência o que eu quero, olha lá, olha o reflexo mudando. Olha o dinheiro aparecendo lá no reflexo, cara. Você tá entendendo? Se eu mudo dentro de mim, o reflexo muda. E não o contrário. Só que para isso você precisa compreender quem você é. Você é um ser divino. Você tem poder. Existe uma lei que facilita a sua cocriação na vida, ou seja, a sua criação da sua realidade. Talvez você nunca fez isso, nunca tomou esse poder, e fala assim, mas a vida aconteceu para mim. Exato. Por quê? Você entrou num carro, isso aqui é um carro, você entrou no carro, o GPS foi configurado por outras pessoas, pelos P's que programaram a sua vida, pais, parentes, padres, pastores, propagandas, professores, políticos, todos esses P's foram programando, você entrou nesse carro e o GPS te levou. E você, hora nenhuma, foi para o banco da frente, pegou no volante e falou assim, não, eu não quero ir para esse lugar. Você não decidiu para onde você queria ir. Você não decidiu que tipo de vida que você queria ter, talvez porque você nem sabia que você podia. E é isso aqui, a nossa função aqui, é trazer essa clareza para você, para que você possa entender o poder que você tem. Quando eu entendi isso, eu saí de uma vida medíocre, pobre, gordo, falido, careca, com bruxismo, relacionamento acabado, para uma vida espetacular em todas as áreas, com riqueza, com corpo atlético, com saúde sensacional, com tudo que você pode imaginar de maravilhoso e tudo que eu quis, né? Porque uma vida espetacular é relativo. Cada um tem uma, porque é de acordo com o que você quer. Por isso é tão importante você saber o que você quer, tá? Faz sentido para você aí, Misa? Total. Tem uma coisa que tu falou ali que ressoou muito comigo, e também com uma pergunta que a Maria fez ali. Ela escreveu o seguinte, boa noite a todos. Como manter a vibração alta em um ambiente familiar tóxico? Maria, a pergunta correta seria, como manter a vibração em alta a todo momento? Não apenas em meio à família tóxica. Vale colocar uma coisa, quando se fala sobre a lei da atração, ela está mentindo para ti. E como nós temos uma programação, muitas vezes egoísta, imediatista, a gente plantou uma sementinha e quer que aquela semente brote do nada, brote rápido. Mas assim como existe um tempo para cada coisa, é necessário que da nossa parte também haja uma certa paciência e consciência quanto àquilo. Então, Maria, não tem a ver apenas com o ambiente familiar tóxico, tem a ver com a sua essência. Pois à medida em que você toma consciência sobre por que você está neste momento percebendo, eu falo isso no meu livro, eu explico sobre a percepção, e que a percepção ela acontece a partir de uma alquimia no seu cérebro de acordo com a sua programação. Essa alquimiazinha, para resumir aqui para vocês, eu quero que vocês escrevam o seguinte: tudo que está acontecendo hoje na minha vida e que eu estou percebendo é culpa da Sara. Ora, que Sara é essa que eu vou pegar ela e vou dar um jeito nela, vou brigar com ela. O sistema ativador reticular ascendente é uma espécie de filtro que existe no seu cérebro que faz você perceber a realidade, este mundo 3D, da forma como você foi programado para perceber. É aquela velha história, não é mesmo, Gamonal? No momento em que a Cássia ficou gravidinha, vocês começaram a enxergar gravidinha por tudo quanto é canto, não é mesmo? Antes parece que não tinha isso. Quando eu decidi... Não tinha grávida no mundo. Só apareceu porque a gente engravidou. Quando eu decidi que eu iria comprar um certo carro para mim, aquele carro começou a aparecer por tudo quanto é canto. Não que antes não houvesse este mesmo carro, mas é que antes eu não estava atento, não estava percebendo isso, por causa dos meus filtros mentais. E aqui entra um ponto interessante para a gente levar em consideração. Maria, principalmente, já que você me fez essa pergunta. E que bom ter você aqui. Pensa o seguinte, se você está percebendo isso, é porque existe algo em você também que está percebendo aquilo e que está, de certa forma, nessa mesma sinergia, trabalhando para que isso seja normal ou familiar na sua vida. Só que em vários momentos você vai perceber que existe um ponto de interrupção. E esse ponto de interrupção é o que vai determinar se o que você vai passar a manifestar dali em diante será algo que você julga positivo, bom, harmonioso ou não, ou se vai continuar da mesma forma, como sempre foi. Esse ponto de interrupção também é um ponto de multiplicação, por assim dizer.
Vocês lembram daquela passagem bíblica onde Jesus dizia que se ele expulsava um demônio de uma pessoa endemoniada e ele dava lugar para aquele demônio voltar novamente? A gente não está falando sobre religião, tá, gente? Quando eu e o Gamonal a gente fala sobre a Bíblia, sobre alguns livros antigos, a gente leva principalmente em consideração não o fato histórico ou a história por trás ali, daqueles contextos bíblicos, mas a gente leva em consideração um drama psicológico acontecendo em cada ser humano. Uma visão metafísica dela, e não literal. Exatamente. Então vamos levar isso em consideração. Se a gente pensar, putz, de demônios, é algo ruim, uma energia densa, baixa, que vai fazer com que a gente tenha resultados da mesma forma. Se nós liberamos espaço para isso sair e depois damos espaço para que isso retorne, é a mesma coisa que você plantar uma sementinha. Aquilo vai voltar 7 vezes ou mais, multiplicado da forma como saiu. Por quê? Existe a polaridade, conforme o Gamonal falou, ele explica muito bem no livro dele, mas tem um outro conceito também que eu gosto de compartilhar com os meus alunos, que é o conceito das senoides. A compensação, ela trabalha dessa forma. Se nós estamos trabalhando de forma aleatória, então nós subimos, e aqui, nesse pico alto, nós começamos a perceber a vida como algo difícil, como algo desanimador, como algo que é complicado de lidar. Pode ser que essa percepção da vida faça com que você baixe. Ou se você ganha uma fortuna, o Gamonal falou isso brilhantemente antes, mas eu vou explicar de uma outra forma. Acontece com vários artistas, com jogadores de futebol, artistas de rock, e ganha uma bolada de dinheiro. Se a pessoa não tem a percepção de como encarar aquele dinheiro, como usá-lo, como administrá-lo, pode ser que ele baixe. E quando isso baixa, vai ser da mesma altura ou na mesma compensação. Mostrar na prática. Ou na mesma compensação do que quando subiu. Com a consciência dela tá aqui tá a força, o corpo físico, a experiência física, e ela vai se esforçar, qualquer coisa nesse sentido. Então ela tem uma consciência, por exemplo, de 2 mil, R$1.000, R$3.000, mas ela ganha na Mega Sena, ou ela fica famosa e ganha muito dinheiro. O ritmo é a compensação. Perceba que vai sozinho igualmente compensar do outro lado, até que volte ao equilíbrio da consciência que ela tem. Ao invés da pessoa expandir a consciência, ela está focada no reflexo que eu mostrei agora há pouco. Então ela fica focando no reflexo, tentando mudar o reflexo. Ela muda o reflexo volta, porque o ritmo é a compensação. Vai compensar sempre para consciência, que está aqui, ó. Você tem que mudar aqui. Agora vamos supor que você, ao invés de mexer nisso, você mude a consciência, como o Misael falou. Eu mudo a consciência para a riqueza, ou para o relacionamento, ou para a saúde. Olha o que acontece com o mundo físico. Ele vai atrás. Uma mente que se expande nunca volta para o seu estado original. Continue. É incrível este exemplo, Gamonal. Gratidão. Onde eu quero chegar com isso, meus bons amigos, é que nós nos focamos tanto na lei da atração, nos focamos tanto naquilo que queremos ver no final, não é? É a mesma história daquele pé de mamão. Ele foi plantado em um certo momento, mas ele começou a crescer. Enquanto ele estava pequeno, 1 metro, 2 metros, 3 metros, era fácil de tirá-los dali. Mas e conforme avança, eu tenho que encontrar ferramentas, recursos, consciência e mentalidade que vão fazer com que eu consiga colher os mamãos, mesmo estando lá com 6 metros de altura. A lei da atração vai trazer sempre aquilo que você plantou no agora. Aí eu te pergunto, como que você está agindo no agora? Como que você está trabalhando no agora no seu trabalho? Como que você está reagindo no agora nas suas relações? O que você está cultivando ou não cultivando? A sua energia no momento em que você faz um chá, por exemplo. Estou tomando aqui um chá de erva doce. O que você coloca ali? A consciência por trás de como você está plantando a semente é o que vai determinar como você colherá o fruto. O que eu vejo muitos alunos fazerem, Gamonal, é olharem para o fruto, aquilo que já está pendendo dos galhos da árvore. E eles dizem, mas o fruto está ruim, está bichado, o fruto aqui está feio, tá tudo esquisito. Então, se o fruto tá assim, é porque em algum momento a árvore também ela não estava saudável, muito menos o solo. Então vamos trabalhar direto na raiz, vamos trabalhar direto no solo, vamos nutrir esse solo
E conforme a gente nutre o solo, é necessário que também olhemos para a árvore. A árvore, dentro dessa analogia, seria as suas ações. Amigos, é necessário que alguns galhos que estavam tomando uma certa direção, eles sejam podados. Outros galhos que você está vendo que, uau, esse galho aqui, se eu deixar, ele vai fazer com que a árvore fique mais majestosa, com que ela gere mais frutos, e assim por diante. Então, você deve escolher conscientemente, primeiro, cuidar do solo, que seria a sua parte mental e emocional, mas principalmente levando em consideração o seu emocional. Não tem a ver apenas com as pessoas que fazem parte da sua vida e que você considera tóxica ou não. Não tem a ver apenas com o seu trabalho, que você está lá apenas pelo dinheiro e você não gosta de estar lá. Não tem a ver com as coisas erradas, que você julga errado, as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida hoje. Por exemplo, um carro estragar, o seu chinelo arrebentar, o dinheiro não vir da forma como você quer. Isso é uma consequência, como a vida está se apresentando para você e dizendo, ó, isso daqui é o fruto. Não tem como mudar esses frutos, o que já está pendendo do galho da árvore. Vamos trabalhar no início, no princípio de tudo, e trabalhar com consciência. O Gamunal falou uma coisa agora há pouco que eu acho sensacional, que hoje tem sido a minha base de estudos. Durante um bom tempo eu quis me aprofundar e eu criei lacunas dentro de umas teorias que eu tinha. E eu descobri recentemente essas lacunas. E uma delas, e eu quero que você coloque isso na sua consciência. Escreva aí. Manifestação é acesso de consciência. Você vai entender isso agora. Eu já vou dar espaço para o Gamunal falar também. Que eu sei que o Gamunal tá com a língua coçando aí para falar, não é mesmo, rapaz? Professores é isso, né, cara? A gente gosta de falar, gosta de explanar o que fez sentido pra gente, não é? Manifestação é... Repete. Acesso de consciência. Agora vocês vão entender. Como assim acesso de consciência? A única forma de você ter consciência sobre algo é estando presente. Faça um exercício comigo rapidão aí. Quer ver? Vocês vão mexer no emocional de vocês através do corpo. É um exercício que eu faço com todos os meus pacientes. Para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta, atendo através da internet, e boa parte das pessoas que entram em contato comigo para descobrir onde que está o erro, o que acontece comigo? Eu faço este exercício. A maioria deles quer falar coisas bonitas. Tu acredita, Gamunal, que tem pacientes que escrevem um texto para falar comigo? Eles não são naturais, escrevem um texto e ficam lendo, ficam robotizados. Bom, meu nome é esse, eu estou muito feliz de estar aqui, e daí ficam nessa forma. E eu corto na hora. Eu falo para eles fazer o seguinte, e vocês vão fazer agora. Respirem profundamente pelo nariz. Vai lá. Calma, não precisem comprovar nada e soltem o ar lentamente pela boca. De novo, inspire. Imagine que vocês estão pegando o fôlego de vida e soltando aquilo que não faz mais sentido. Soltem o ar lentamente. Isso. Inspirando o que é bom, positivo, harmonioso. E soltando tudo aquilo que não faz mais sentido, toda a resistência, uma possível mudança, e solte toda a necessidade de continuar onde você está. Agora, em 3, 2, 1, inspire profundamente, segura com o pulmão cheio, e você vai ficar o máximo possível de tempo com o pulmão cheio, enquanto você me ouve. Eu quero te perguntar agora o seguinte: o que tem feito você estar resistente as mudanças que você quer para a sua vida? E o que tem feito com que você tenha uma necessidade de permanecer onde você está? Porque ou você está por uma resistência, ou você está por uma necessidade. Quando você sentir de soltar o ar, solta e deixa com que venha a resposta. Não precisa anotar aqui, porque pode ser algo muito pessoal. Coloquem isso num papel. E acredite, esse insight que veio, por mais que não faça sentido, nós não estamos falando aqui coisas que podem fazer sentido no formato lógico. Nós estamos falando sobre mistérios do universo, coisas que você não aprende na escola, coisas que, quem sabe, o seu psicólogo, seu terapeuta, seu psicoterapeuta, seu mentor não leva em consideração. Você pode soltar o ar e voltar a respirar de novo, e de forma leve, tranquila. De agora em diante, toda vez que você sentir de respirar de forma consciente, você vai lembrar disso que eu estou falando. É a vida nos ensinando a cada instante que quando inspiramos,
o sopro de vida, estamos assumindo o fôlego de vida. Não está escrito lá no começo da Bíblia? No começo a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus disse, haja luz. Ele verbalizou o que ele queria, e a luz então se fez. E só depois Deus viu que a luz era boa. E então ele decidiu separar a luz da escuridão. Amigos, a fórmula da manifestação consciente rápida começa através da consciência. Não há como mudar algo que vocês não confessam que vocês têm. É necessário trazer à consciência aquilo que o ego não quer trazer. Então, para encerrar o meu momento aqui, Gamonal, neste momento, eu quero fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Vocês querem ter razão ou querem ter resultado? Saibam que o resultado ele só vem através da consciência, não vem do achismo. E quando vocês querem ter razão sobre algo, é o seu ego querendo gritar mais alto do que a consciência. Daí vai ter alguns aqui que vão dizer, mas eu já li tudo que é tipo de livro, já fiz um monte de curso. E o escambau, eu também já fiz. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que vocês deixem um pouco a inteligência de lado, porque a inteligência vem da mente. E nós já sabemos que a mente mente. O nosso trabalho aqui é trabalharmos com a sabedoria adquirida através da inteligência que você leu através de livros, de cursos ou através da vida. A inteligência vem da mente, a sabedoria vem da consciência. E você vai começar a adquirir sabedoria e lidar com os seus desafios, com os seus BOs, em qualquer rolê aí que você ter, quando você estiver consciente. Não ligue para o agora. O agora é a lei da atração mentindo para você, trazendo os frutos sobre aquilo que você colheu em algum momento, que você plantou em algum momento. Agora é o momento de colher com consciência. Fez sentido, Gamonal, isso que foi dito? Interessante esse pedaço que você falou aí. No início dos meus cursos, tudo que eu ensino, tem um videozinho meu falando sobre a xícara cheia, né? É impossível você aprender alguma coisa se você está com a xícara cheia. E você precisa esvaziar essa xícara para poder receber. Tem muita gente que acha que estudou muito, que leu muito, que já fez vários cursos, que já viu 300 mil vídeos no YouTube falando sobre isso. E ela acha que sabe. Não, mas isso aí eu já sei. Isso aí eu já ouvi. Isso aí eu já conheço. Essa é a frase que pode destruir qualquer aprendizado. Você quer saber se você sabe mesmo? Olha seus resultados. Seus resultados são exatamente como você quer, conscientemente você faz e acontece? Você sabe. Não é. Então você não sabe. Por mais que você ache que sabe. Você só sabe verdadeiramente se você consegue fazer. Se você não consegue fazer, você não sabe. E você precisa ser humilde o suficiente para poder abrir o seu coração, para poder receber novas informações. Porque se você não limpar a sua xícara, por mais que a gente diga a fórmula, o segredo, como a gente faz toda vez que entra aqui, você não ouve. Exatamente como essa glândula dentro do nosso cérebro, que eu chamo do guardião, né? Essa glândula, ele vai sempre buscar aquilo que é importante para você, que você tem como regra, como paradigma. E a neurociência chama isso de viés de confirmação. Você vai achar motivos e circunstâncias, ocasiões, vai atrair aquilo também para confirmar a tua crença. Então você precisa sair da caixa, sair da Matrix, para pensar fora da caixa, para que você possa, sim, receber essas informações novas, tá? Indomáveis.